Na semana passada, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, deu uma entrevista ao Pedro Bial no Conversa com o Bial, onde ele falou acerca dos bastidores do enfrentamento da pandemia de Covid-19 aqui no Brasil. Falou inclusive a respeito do lançamento do seu livro que trata sobre essa temática. Eu vou nesse vídeo aqui abordar os 3 pontos chaves da entrevista e do livro, na minha compreensão, para que você possa depois emitir a sua própria opinião. Antes disso, porém, eu queria pedir a você para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho da notificação, assim sempre que um vídeo novo for ao ar, você será notificado e poderá nos ajudar compartilhando os nossos vídeos. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor universitário. Pois bem, e após ler o livro e assistir à entrevista que o Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde, concedeu ao Pedro Bial, eu pude elaborar esse vídeo aqui, estruturado em cima de 3 percepções básicas que eu tenho a respeito da entrevista e a respeito do livro. E a primeira delas é a seguinte. Pois bem, o Mandetta fala logo no início da entrevista, e isso também consta do livro que ele escreveu, que ele fez não um, mas diversos alertas ao presidente da República sobre os perigos da pandemia e a iminência dessa pandemia chegar ao Brasil. Ele inclusive fala e relata que isso gerou um grande desgaste entre ele e o presidente da República. E se isso realmente se configurar como verdadeiro, e ele fala inclusive que fez alguns desses alertas por escrito, isso seriam documentos que comprovam os crimes de responsabilidade cometidos pelo presidente, crimes inclusive de genocídio. E para a gente relembrar o que é o conceito de genocídio, conceito esse que inclusive é deturpado por alguns elementos da imprensa, eu vou mostrar para vocês de onde vem o conceito de genocídio, que é um conceito moderno do século XX. Acompanhe aqui comigo. Logo após a Segunda Guerra Mundial, uma Assembleia Geral das Nações Unidas estabeleceu uma convenção que em seu artigo 2º diz o seguinte: na presente convenção, entende-se por genocídio qualquer dos seguintes atos cometidos com a intenção de destruir no todo ou em parte um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, tal como assassinato de membros do grupo, dano grave à integridade física ou mental de membros do grupo, submissão intencional do grupo a condições de existência que lhe ocasionem a destruição física total ou parcial. E aí você observa, em que pese cada um poder interpretar a letra da norma da sua maneira, mas em linhas gerais esse item que eu deixei aí destacado em amarelo representa uma possibilidade de inclusão do Brasil, da administração do presidente da República, como uma administração genocida. Porque não é preciso destruir em todo um grupo nacional, étnico ou religioso. Basta que você submeta esse grupo a condições que possam levar à sua extinção total ou parcial. Na medida em que uma pandemia se aproxima de um país e o seu dirigente maior fecha os olhos para a importância da pandemia e submete a população a uma condição de subsistência que possa levar em todo ou em parte à morte de membros dessa população, para mim isso está mais do que caracterizado como crime de genocídio, e o Luiz Henrique Mandetta é a principal testemunha desse crime, porque ele conviveu com o presidente da República no início da pandemia e, segundo ele, na entrevista e no livro, ele fez alertas por escrito, inclusive documentados ao presidente da República, que reagiu de maneira violenta contra esses alertas. Ora, uma das funções de um ministro de Estado é exatamente subsidiar o presidente da República em decisões que ele possa vir a tomar com dados técnicos. Nesse caso, o Mandetta é um médico que coordenava uma equipe de técnicos competentes do Ministério da Saúde e que alertou tecnicamente o presidente da República sobre as suas condutas equivocadas e sobre quais condutas corretas deveriam ter sido adotadas. O presidente fez vista grossa para isso e submeteu uma parte da população brasileira a uma condição de vida que fizesse com que essa parte da população adquirisse a doença e nós ultrapassássemos hoje 140 mil mortos pela Covid-19. Isso é crime de genocídio, sim, e os tribunais nacionais e internacionais terão que apurar isso
convocando o Mandetta, convocando o presidente da República e requerendo esses documentos que foram apresentados à época ao presidente da República. É necessário que as instituições falem mais alto do que o próprio genocida. Outro ponto que me chamou a atenção nessa entrevista no livro do Mandetta é a quase transferência de responsabilidade que ele faz para a China e para a Organização Mundial da Saúde. Num dado momento da entrevista, o Luiz Henrique Mandetta disse que a Organização Mundial da Saúde demorou a dar o alerta de pandemia. Isso é fato. No dia 28 de janeiro, eu estava aqui no canal alertando todo mundo de que a doença já assumia características de pandemia e que iria chegar ao Brasil e que era necessário se montar planos de contingenciamento para enfrentar a situação que se avizinhava do nosso país. Todos os especialistas à época, já em janeiro, observavam que aquela epidemia de Wuhan já estava virando uma pandemia. Nesse ponto eu falo em quase transferência de responsabilidade, porque o Mandetta, na fala dele, diz que a Organização Mundial da Saúde demorou a dar o alerta de pandemia e se tivesse dado o alerta de pandemia cerca de 40, 45 dias antes, a situação seria outra. Eu devo lembrar ao ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que a Organização Mundial da Saúde não determina normas que os países devam seguir. Ela é apenas uma organização consultiva, ela apenas dá certos encaminhamentos. Cabe a cada país seguir ou não. Se o ministro da Saúde, já em janeiro ou fevereiro, observava com a sua equipe de que a epidemia de Wuhan estava virando pandemia, cabia ao ministro da Saúde montar e estruturar rapidamente o plano de enfrentamento para a pandemia. Isso ele não fez. Se a gente observar, os aeroportos do Brasil ficaram abertos, as pessoas chegavam nas fronteiras, postos de fronteira, sem nenhum monitoramento. A gente foi observando a epidemia se espalhar da Ásia para a Europa, da Europa para os Estados Unidos, pelo menos 15 dias antes de chegar ao Brasil, e pouca coisa foi feita. É bem verdade que o presidente da República, pelo que o Mandetta disse, tolheu bastante as suas ações, mas cabia ao Mandetta sim ter assumido uma outra postura e não estar simplesmente esperando que a Organização Mundial da Saúde determinasse as diretrizes ou orientasse com diretrizes a condução do Brasil para esse enfrentamento. Dormiu no ponto sim e não cabe agora transferir responsabilidade para a Organização Mundial da Saúde. Outro ponto que a entrevista ressalta é que o Mandetta coloca que havia e há uma fixação na cabeça do presidente e dos seus ministros da ala ideológica de que o coronavírus foi uma invenção chinesa para dominar a América Latina e dominar os países subdesenvolvidos do mundo. Isso é uma loucura, é uma insanidade e mostra bem o nível de insanidade ao qual o nosso presidente da República está submetido com boa parte do seu staff ministerial. E o terceiro e último ponto que eu queria ressaltar nesse vídeo sobre essa articulação do Mandetta em expor os bastidores da pandemia no Brasil são as suas futuras pretensões políticas. As pessoas andam colocando que o Mandetta é pré-candidato já à presidência da República em 2022. Alguns dizem que ele vai ser candidato ao governo do estado do Mato Grosso, seu estado de origem, ou até mesmo a senador, porque atualmente ele é um deputado federal. Bom, isso é extremamente legítimo, isso ninguém deve contestar, cabe unicamente ao Luiz Henrique Mandetta definir se ele quer ser candidato a que cargo eletivo, porque nós vivemos numa democracia e todos nós somos livres para nos manifestarmos a respeito de aspirações políticas a quaisquer que sejam os cargos. Então não cabe nenhum tipo de argumentação sobre essa decisão que o Mandetta venha a tomar. Ele prestou um serviço relevante sim à frente do Ministério da Saúde, tentou orientar naquilo que pôde o presidente da República para um melhor enfrentamento da doença. Acredito que ele dormiu no ponto em algumas situações, esperando possivelmente, quem sabe, a Organização Mundial da Saúde estabelecer as diretrizes. Ele podia ter se antecipado, observando o que estava acontecendo na Europa e nos Estados Unidos, sim. Acho que essa foi a grande mancada do Mandetta à frente do Ministério da Saúde. Mas o fato é que esse livro do Mandetta
revelado nessa entrevista ao Bial aponta uma série de coisas bastante graves e eu espero que as instituições brasileiras e instituições internacionais não fiquem de joelhos ao Bolsonaro. É necessária a apuração dos fatos descritos no livro do Mandetta à luz da legislação e aplicando a esses fatos os rigores da lei. Doa a quem doer. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, compartilha. Eu estou deixando aqui o link na descrição da entrevista na íntegra do Mandetta ao Pedro Bial. Forte abraço a todos e até a próxima.